Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então, subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico da maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Homem, seus pecados estão perdoados." Hoje eu quero usar esse contexto para falar um pouco aos nossos corações, para que Deus traga para nós luz, clareza, entendimento, alimento, discernimento de Sua palavra. Nesse contexto, nós podemos ver uma coisa muito válida. Esse homem precisava muito de ajuda, estava paralítico. E o contexto diz que o poder de cura estava sobre Jesus. E sabendo que Jesus tinha aquilo que ele precisava e poderia dar a ele o que ele tanto precisava, ele lutou para chegar perto de Jesus. Nesse contexto mostra que os homens que estavam carregando o paralítico tentaram entrar pela frente, mas não conseguiram, porque a multidão era muito grande, era muita gente. Mas mesmo assim, esses homens não desistiram e entraram pela parte de cima da casa, removeram a parte do teto para levar o paralítico até Jesus. E perceba, quando esse homem ele foi colocado na frente de Jesus, assim, impactando a situação, tornando-se, a principal atenção naquele momento, Jesus olhou para o homem e viu o tamanho da fé. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que muitas das vezes nós só vamos ter nas nossas mãos a fé, e ela será o suficiente. Às vezes as coisas não vão estar do jeito que nós queremos. Muitas das vezes nós não vamos ter força e nós vamos precisar de Jesus mais do que nunca. Vamos precisar que Jesus ele se volte para nós numa atenção centrada, exatamente como esse paralítico. Esse paralítico era alguém que precisava que Jesus visse ele claramente, estendesse as mãos e desse a ele a cura que ele buscava. E ele só poderia alcançar essa cura dessa maneira. Porque perceba, se ele fosse alguém que ao tentar chegar perto de Jesus e vendo a multidão ele desistisse, ele jamais teria recebido a cura que ele tanto buscava. Eu e você, nós precisamos lutar por aquilo que queremos, precisamos lutar em fé para estarmos cada vez mais próximos de Jesus, precisamos lutar pela atenção de Jesus. E talvez você diga, Nara, mas Jesus ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, ele vê a gente o tempo inteiro. Sim, ele vê. Mas nós precisamos mostrar para ele que nós verdadeiramente queremos o nosso milagre. Nós precisamos mostrar para Jesus que não importa o tamanho dos obstáculos, nós vamos alimentar a nossa fé. Meu irmão e minha irmã, a mensagem de hoje é para que tanto eu quanto você possamos mostrar para Jesus o tamanho da nossa fé. É isso mesmo. Muitas das vezes o cenário vai ser completamente o contrário, sabe? O nosso coração vai estar triste e abatido. Nós vamos tentar falar com as pessoas e elas não vão compreender. Muitas das vezes não receberemos apoio, não seremos aconselhados. Às vezes estaremos tão abatidos que até para orar será difícil, mas nós não podemos desistir da nossa fé.
Nós devemos continuar como esse homem que procura soluções para se aproximar de Jesus. Se necessário for, ore mais. Se necessário for, jejue mais. Se necessário for, procure ajuda numa igreja, faça propósito, mas não desista. Não importa se às vezes as coisas parecem que não estão funcionando, a gente precisa buscar outras alternativas. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que às vezes nós estamos falhando. Somos nós mesmos que estamos falhando. Às vezes a gente está orando, mas ainda não nos posicionamos da maneira certa. Mas a gente não pode desistir. Devemos nos colocar diante de Deus pedindo a Ele que nos ajude até a consertar a nossa postura. Devemos nos colocar diante de Deus acreditando que Ele trará a cura que nós precisamos. Devemos chamar a atenção de Jesus através da nossa fé. Que o Senhor possa olhar para nós e perceber que nós não estamos negociando a nossa fé. Sabe, muitas pessoas não alcançam a cura, não alcançam os seus milagres, não conseguem alcançar aquilo que foram buscar, porque quando se deparam com os primeiros obstáculos desistem. Sabe, pessoas que infelizmente são enfraquecidas na fé, pessoas que até começam a se voltar para Deus, começam a orar, a buscar, mas quando se deparam com os primeiros obstáculos, elas desistem. Olha, eu não estou fugindo do contexto, não. Eu estou usando o exemplo desse paralítico que se deparou com os obstáculos, mas não aceitou os obstáculos. Os amigos dele o ajudou, mas eu tenho certeza que foi uma motivação interna da fé dele que motivou, que movimentou tudo isso. Ele creu que se aquilo fosse feito, ele conseguiria ser curado, e assim foi feito. E conseguiu impactar o coração de Jesus, porque perceba, aqui no versículo diz claramente, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico homem, seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé do homem e ele disse ao homem que ele estava perdoado, e mais do que isso, né? Se você continuar lendo o contexto, Jesus, ele fala para o homem, olha, pode ele pegar sua maca e se levantar. Existem outros contextos aqui dentro dessa parábola, desse contexto do Evangelho de Lucas, onde conta a parte em que os fariseus questionaram a posição da autoridade de Jesus. Mas o que eu quero convidar você nesse momento é que você possa verdadeiramente enxergar que foi a fé desse paralítico que o levou mais próximo de Jesus. Foi a persistência, foi a insistência, foi a perseverança. Foi o fato dele não aceitar os obstáculos no meio do caminho, mas aumentar a fé. Não olhe para o obstáculo, olhe para Jesus. Siga a Jesus, busque a Jesus. Que você possa, a partir dessa mensagem, potencializar a sua fé. Para que através disso você não desista, não importa qual seja a circunstância. Não há impossível para Deus. E você vai alcançar o que tanto busca. Seja uma cura, seja o perdão de Deus, seja um milagre, seja uma provisão. Não importa. Aqui no contexto diz que o Senhor deu poder para Jesus, deu autoridade para Jesus, e somente Ele pode nos ajudar. Então que hoje nós possamos depositar toda a nossa fé e confiança nele. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração, e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, eu oro crendo que o Senhor nos ouve, que pode ir de encontro a essa pessoa. O Senhor conhece os nossos corações e as nossas necessidades, Senhor. E sabe que muitas das vezes nós ficamos fracos, abatidos, não conseguimos ter força suficiente, Senhor, mediante aos obstáculos. Mas eu quero pedir ao Senhor que fortaleça essa pessoa, que dê a ela o ânimo que ela precisa, a perseverança que ela precisa, potencializa a fé, Senhor. Que essa pessoa possa nesse momento receber da sua parte força, esperança, ânimo, disposição para continuar. Que essa pessoa seja como esse paralítico que persista, que persevere até estar diante de Ti, alcançando o milagre que ela tanto precisa, que ele tanto precisa. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor receba essa oração e movimente o mundo espiritual ao nosso favor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.